Você acredita que uma pessoa que já viveu muito é uma pessoa madura? Que o experimento necessariamente significa experiência? Como pastor, é comum que eu seja procurado para ajudar pessoas a tomar decisões na sua vida, fazer escolhas, buscar alternativas, trilhar caminhos. E, obviamente, que eu faço isso de uma forma muito respeitosa, entendendo os limites de cada pessoa, entendendo o que cada um carrega como consciência, como cultura, como conjunto de valores. Eu nunca digo para alguém no aconselhamento, faça isso ou faça aquilo, ou Deus está me dizendo isso, Deus está me mostrando aquilo. Eu tento fazer uma análise dos cenários possíveis. Eu tento usar a experiência que eu adquiri na minha vida para mostrar à pessoa as possibilidades, de tal forma que ela seja capaz de fazer a sua própria escolha. Mas me assusta como pessoas já com uma certa idade, acima dos 50 anos, tomam decisões dramáticas e profundamente equivocadas na vida. E isso revela para mim que a longevidade e o conjunto das experiências vividas não necessariamente se traduz em maturidade, em capacidade de discernir, de entender, de analisar o todo e tentar buscar a melhor alternativa possível. Na verdade, eu tenho encontrado muitos homens maduros na idade, mas profundamente infantis no caráter, profundamente infantis nas suas emoções. E o mesmo acontece com mulheres que já viveram o suficiente para aprender a tomar decisões mais centradas, mas parece que o conjunto das experiências vividas não produziu uma robustez, uma musculatura existencial capaz de permitir ao indivíduo fazer as melhores escolhas. Eu acho curioso o que Jesus trata no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando os seus discípulos perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus traz para perto de si uma criança e diz que se eles não fossem como uma criança, eles não poderiam herdar o reino de Deus. As pessoas fazem uma análise desse texto de uma forma muito poética e eu diria muito ingênua, dizendo que o que Jesus estava falando era da pureza das crianças, da capacidade que as crianças têm de enxergar o belo da vida. Sim, isso pode ser conjecturado. Mas, na verdade, o que Jesus estava dizendo é que a criança tem uma característica que, por vezes, difere demais do adulto. A criança quer sempre aprender. A criança está disposta a aprender. Eu li certa feita num livro que se nós deixássemos para andar quando fôssemos já mais velhos, jamais andaríamos, porque ninguém suportaria o ridículo das quedas. Mas a criança tenta tantas quantas sejam necessárias vezes até que ela anda. A criança tem a humildade de reconhecer, a criança tem a possibilidade de alterar facilmente aquilo que ela havia atraído para si mesmo como uma decisão. E aí Jesus diz que as pessoas no reino de Deus têm que ser aptas a mudar, têm que ser aptas a aprender, têm que ser aptas a abrir mão de pré-conceitos e de velhas formas para abraçar os valores e os princípios do Evangelho. Eu tenho percebido que quanto mais idosas as pessoas vão se tornando, mais difíceis delas produzirem mudanças nas suas próprias vidas. Quanto mais se sedimenta no indivíduo os valores e os conceitos, mais difíceis deles serem movidos. Quanto mais pensamentos e ideologias se enraizam
na alma e no coração, mais difícil removê-los ou alterá-los. E por isso, por vezes, você tem pessoas que já têm uma certa idade, mas elas continuam inamovíveis nos seus pensamentos e nos seus pressupostos. É impossível renová-las para uma forma de viver diferente. Dom Helder Câmara disse que era preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. Eu acho linda essa frase, porque isso revela o desafio do Evangelho, da gente estar sempre aberto à mudança, para que a essência de Cristo permaneça em nós. O Homo Christus é o desafio do Evangelho, é sermos como Jesus é termos a mente de Cristo, o coração de Cristo, e olharmos para a existência com o olhar que Ele também olhou. Esse é o grande desafio, mas eu confesso que não é um desafio fácil de ser alcançado. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para quebrar as correntes, as amarras, os grilhões, aquilo que já está cimentado no nosso ser, para que Deus possa ocupar a nossa mente e o nosso coração com um novo projeto de existência. Pense sobre isso e vamos conversando aqui, porque de encontro em encontro a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.